Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores, episódio de número 11. Meu nome é Henrique Ventura, eu sou host do podcast, empreendedor, e nesse podcast a gente vai fazer uma espécie de mastermind, ou popularmente conhecido como uma troca de ideias. Com o mundo globalizado, com a internet, a gente costuma ver muito o palco das pessoas, mas aqui a gente vai trazer os bastidores, as histórias de pessoas comuns, mas que tiveram uma atitude acima da média e chegaram em resultados extraordinários. Mais do que a persona que você vê na internet, é o que essa pessoa é de fato. Tô com um convidado aqui muito especial, uma pessoa também que cresceu na mesma região que eu, tem uma história incrível, tá fazendo coisas extraordinárias num mercado que ele recentemente iniciou, tem uma trajetória muito legal, vocês vão gostar bastante do conteúdo e a gente vai falar hoje sobre a maior habilidade do mundo, que são as vendas e como as vendas podem transformar vidas. Eu tô com ele aqui na minha frente, pai de dois filhos, casado com a Rebeca, ex-detido. Perdido na vida. Já comecei assim. O cara que foi profissional de marketing de relacionamento aí por muitos anos, conseguiu resultados extraordinários dentro da indústria e hoje cofundador da Midra Investimentos, basicamente ali uma startup, né, de 7 meses, mas já está com um resultado muito legal e a gente vai bater um papo sobre isso. Ele, Gustavo Neri, obrigado, irmão, por ter vindo, por ter aceitado o convite. Falei que de vocês qualquer convite eu aceitaria. Gosto demais de vocês. Convite ali de última hora, rapaz, vamos lá participar. E viu que eu topei na hora, né? Falei, amor, posso? Ela deixou, eu vim. Deixou, então né? Foi ela que aceitou, na permissão. verdade, né? Falar a verdade, foi ela que aceitou. Maravilha, irmão. Obrigado mesmo, de verdade. E pra gente começar, a gente tem aqui um ritual de sempre iniciar com uma frase que faz muito sentido e que talvez transmita os seus bastidores, a sua jornada assim, de vida, né? Que traduz você ali como pessoa. E a frase que faz muito sentido pra você é: você pode não ter talento, mas raça é obrigação. Por que faz tanto sentido pra você? Se você puder começar a sua história por aí. Eu posso porque, na verdade, assim, eu nunca fui uma grande promessa. Então, eu fui aquele cara que desde criança, na família, era o mais perdidinho, era o mais burrinho, era o que não tirava nota boa. Então, eu via meus primos como promessa. Tinha um primo que era engenheiro, tinha um primo que fazia faculdade particular, o outro fazia pública porque passou e tal. Meu irmão, exemplo, era uma promessa. Inteligente, bonzinho e tal. E eu era o perdido. Então, eu fazia cagada, tirava nota ruim, já era chamado na diretoria e tal. E é isso, com o tempo, até os 11 anos de idade mais ou menos, me marcou muito. Até que foi o meu momento da revolta, vamos falar assim, né? Dos 11 aos 13. E acho que dos 13 pra frente foi quando eu decidi fazer diferente. E foi essa característica que eu coloquei sem querer, né? Porque nessa época eu não tinha treinamento, não tinha YouTube, não tinha nada, né? Então, vou me esforçar ao máximo tudo que eu entrasse. Aí depois fui entrando em curso técnico, trabalho, faculdade, as empresas, né, que eu passei. E acho que toda empresa que eu passei, eu não tive um crescimento estratosférico rápido. Que eu vejo que tem uma galera que entra e pá, já dá uma explodida. Mas no longo prazo eu acabava ganhando pela disciplina, pela consistência e tal. Então acho que por isso essa frase, né? Eu nunca tive tanto talento em nada que eu fiz, mas eu tinha raça, tinha esforço, pagava o preço. O mercado imobiliário que eu tô agora é um exemplo, né? Fiquei 6 meses para fazer a primeira venda, praticamente. Só que foram 6 meses ininterruptos, todo dia, o dia inteiro, madrugada, domingo e tal. E aí depois veio um resultado enorme, né? Que tá acontecendo com a Midra agora. Então, acho que é por isso que é essa frase. Que, aliás, minha mulher que escolheu, para variar. mas diz muito sobre o que eu acredito realmente. Assim, até pra minha galera hoje do time, o que eu mais falo é isso. Disciplina, raça, consistência. É isso aí. Maravilha. E como que foi a sua jornada, assim, antes mesmo de venda, antes mesmo profissionalmente falando, como que era o Gustavo Neri mais na infância, sim, na adolescência? Era uma pessoa mega comunicativa? Já era um cara, assim, de envolver as outras pessoas numa ideia ou não? Como é que era? Pelo contrário, eu era o comprador de ideia, né? Era o cara que ia atrás de todo mundo. Então, primeiro seguia os primos, seguia meu irmão, aí seguia os amigos da escola. Então, eu era zero formador de opinião. Muito pelo contrário, né? Era na ideia de todo mundo. E aí, conforme eu fui me ferrando, né? Então, me lasquei a primeira, me lasquei a segunda e tal. Eu acho que eu fui melhorando nisso, mas, sendo honesto, eu não sou um grande formador de opinião ainda hoje. Eu sou bom de comprar ideia, tenho pessoas boas em volta de mim que me ajudam a não errar também muita coisa. E, cara, quando eu compro, eu vou embora.
Então, até um defeito que eu tenho também, eu compro ideia muito rápido. E eu desisto muito rápido, paro rápido, volto rápido e tal. Então, eu acabo mudando muito rápido. Só que quando eu pego uma coisa que eu acredito mesmo, aí, cara, eu vou embora. Então, acho que foi um pouco disso. E desde a infância, até pra contar esse negócio do detido, que acho que é uma história legal, né? O pessoal pensa que eu matei alguém e tal, não foi nada disso. Porque quando eu era mais novo, eu não tinha grupo. Então, sabe quando você tava na escola ali? Tinha os caras de futebol, tinha os caras que eram os malandrão da classe, tinha a galera que era playboy, popularzinho, e eu não era nada. Então, eu ficava ali, não era bonito, não era jogador de futebol, não era rico, não era nada. Então, eu ficava em vários grupos. E aí, conforme foi passando o tempo, eu percebi que tinha um grupo que só dependia de mim. Que não precisava ter talento, que era o grupo dos malandrinhos ali. E aí, eu comecei a tentar entrar nesse grupo. Foi nessa que eu me ferrei algumas vezes. A principal, né, que foi, eu tenho até uma história engraçada. Eu fui encontrar um cliente um tempo atrás, que ele é policial civil. E aí a gente sentado no stand ali, negociando, né, e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, aliás, você tem um passado, hein? Aí eu falei, pô, tenho, né? Mas ele porque, pô, eu vi, quando você tinha 13 anos de idade, você foi conduzido à delegacia 95 DP, porque não sei o quê. Cara, leu meu processo administrativo inteiro, assim, o cara. Pra fechar negócio. Querendo fechar negócio, ele falou, não, mas eu sei que foi lá na frente, só pra você saber que eu sei o seu passado. Eu falei, caraca, se eu fizer um mau negócio pra esse cara, ele vai me matar, né? Mas eu tenho um processo até hoje, administrativo lá, que foi por pichação, que é coisa de moleque mesmo, né? Mas nessa época, assim, dos 11 aos 13, pô, eu usei muita droga, eu briguei muito, eu saía, sumia 2, 3 noites, coitado, meu pai e minha mãe, né, ficava atrás de mim e tal, tudo mais. Então foi uma fase muito difícil, até que essa época do processo ali foi quando eu dei um basta, de certa forma, porque meus pais ficaram muito mal. Meu pai, principalmente, assim, meu pai é um cara super honesto, sabe? Sempre foi uma pessoa muito honesta. Então, pra ele, foi um baque, tipo, buscar o filho dele na delegacia, né? Pô, ter que assinar lá o termo. E querendo ou não, né? Quando você é pai, hoje eu imagino, né? Me imagino buscando o Antônio na delegacia. Tipo, o julgamento de todo mundo em volta de você é tipo, pô, que bosta de pai que você é. Então, eu lembro, assim, do meu pai entrando, sabe? Na delegacia, e eu imagino a frustração dele. Tipo, caramba, eduquei, dei meu melhor. Pô, eu tinha 12 para 13 anos de idade. Então, assim, na cabeça do meu pai, era meio que, pô, já sei o final desse moleque. Tipo, começou agora, daqui a pouco é pior, daqui a pouco é FEBEM, daqui a pouco é... E já era, isso aí eu perdi. Eu lembro de sentir muito isso dele. E ali eu despertei uma vontade de provar o contrário. Falei, não, eu vou ser diferente. E é muito louco porque foi do nada, assim, cara. Foi de um dia pro outro. Eu nunca mais andei com esses caras, eu nunca mais usei droga, eu nunca mais saí pra zoar, eu cortei. Foi depois de algum acontecimento? Não, foi... Depois desse dia que meu pai me buscou, e foi no 95DP, que era no meio do Heliópolis. Eu lembro que a gente saiu e tinha que pegar um ônibus ainda pra ir pra casa, porque meu pai tava sem carro no dia e tal, tudo mais. E aí ele me bateu na hora, tá? Enfim, teve um lado assim de esporro, mas depois, cara, teve só silêncio. Tipo, foram 2 anos praticamente assim que meu pai passou. Ai, até bagunço nessa. 2 anos no silêncio, assim, sem me dar oi, praticamente. E aí acho que essa dor ali de ter visto o silêncio dele, porque eu vi a dor dele, assim, sabe? Deu pra perceber ali. Foi o que me motivou a começar a querer mudar. E aí eu fui cortando as amizades. Por isso que eu falo muito de ambiente hoje em dia. Porque eu não era uma má pessoa, mas eu tava no ambiente errado. E eu teria me tornado uma pessoa muito ruim se eu continuasse naquele ambiente, então. E aí, dali pra frente, cara, eu fui, voltei a estudar certinho, né? Que eu tava faltando o ano inteiro, já quase não ia pra escola. Passei, entrei no curso técnico, entrei na faculdade. E é legal porque, assim, de 13 pra 18, 13 anos eu era o perdido. Então, com 18 anos eu era a promessa. Porque eu tava na faculdade, falando inglês, né? Na época eu falava razoavelmente bem, com um trabalho muito bom, ganhava mais que meu pai, mais que minha mãe. Então, eu virei aquela promessa nesse espaço de 5 anos que eu me dediquei mais que todo mundo, né? Comecei a pagar o preço mesmo. Entendi. E era só você, sua mãe e seu pai? E eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos. 2 irmãos. Os 2 são mais velhos. E aí eu tenho uma irmã, pra você ter uma ideia, minha irmã, que é do meio, né? É a CDF da CDF, sabe? Aquela 10, tirava 9 e chorava. E o meu irmão é muito inteligente também, mas meu irmão sempre foi aquele responsável, sabe? Meu irmão tem 1,90 m de altura. Então só por aí você já vê que tá errado, né? A distribuição foi errada ali. E ele sempre foi o responsável, sempre foi o que cuidava de tudo e tal. Então todo mundo tinha meio que uma irmã inteligente, meu irmão é o responsável que vai cuidar do futuro e o Gustavo é o que vai dar trabalho. Esse era meio mas você sentia isso ou você, não sei se hoje conscientemente você consegue lembrar e olhar e pensar, cara... Eu fazia isso pra chamar atenção. Você acha que você fazia as coisas pra chamar atenção? Cara, total, pra chamar atenção. Porque eu não tinha outra forma de chamar atenção, né? Então, eu lembro um dia que eu tava discutindo com meu irmão, e meu irmão, ele nunca foi violento, nada do tipo, assim, mas a gente brigava direto como qualquer irmão.
E aí uma vez a gente tava numa discussão de criança, eu devia ter uns 12 anos, não sei. E aí eu comecei a dar um apavoro nele, assim, no malandrês, né, que eu brinco com a galera, tipo, cara, que eu nem sei falar mais hoje, mas na época, né, eu entendia muito bem. E você tá me tirando e eu vou te pegar, e pá, e ameaçando ele, assim, muito pesado. Eu lembro que ele tava discutindo comigo, aí ele parou quando eu comecei a, né, tal. E aí ele, cara, daqui a pouco ele começou a chorar e subiu pra cama dele. A gente dormia numa beliche, né, eu e ele, assim. Subiu pra cama dele e começou a chorar. Aí eu entendi nada, né, saí andando e tal, e depois eu falei, ih, mano, por que você tava chorando, tal e tudo? Aí ele falou, cara, você tá louco, olha a pessoa que você tá se transformando, e não sei o que, olha o que você me falou. Ele tinha uns 16 anos. E aí aquilo, tipo, já foram vários, né? Vários cliquezinhos, assim, que foram mostrando que eu tava indo por um caminho que não era legal. Tipo, ameaçando meu irmão. Falei pra ele, pô, eu vou chamar os moleques pra te pegar. Tipo, olha a cabeça, meu irmão. Então, era pra chamar atenção, realmente, porque eu era muito deslocado. Então, era a minha forma de chamar atenção. Mas foi relativamente, se a gente parar pra pensar, novo, né? Que você teve essa consciência de falar assim, eu vou mudar. Porque com 13 anos, por mais que você esteja indo num caminho, é difícil, né? Você olhar e naquele momento falar assim, poxa, não, é o caminho errado. Acho que normalmente você vai perceber isso um pouquinho depois que vão vir as consequências. Talvez essas consequências mais graves vieram mais rápido, né? Acho que foi isso, então, foi você teve cedo. que... E eu tive alguns episódios, tipo assim, uma das vezes que eu fui pra delegacia foi por uma briga, né? Foi, cara, eu tava num rolê com os caras mais velhos, assim, eu tinha acho, uns 13 anos, não lembro, um pouco menos. E aí a gente passou num estacionamento e fez alguma coisa, jogou, sei lá, a gente fazia só merda, né? Jogou uma garrafa dentro, fez alguma cagada. E aí o cara do estacionamento saiu pra reclamar. Era um cara senhorzinho, devia ter uns... Senhorzinho, né? Na época ele devia ter uns 40 anos, eu tinha 12. E eu era pequenininho, eu sempre fui pequenininho. E aí o cara falou alguma coisa, tal e tudo, que eu voltei, cara, e comecei a arrebentar o cara de porrada, assim, que ele nem esperava, sabe, eu acho. Mas um moleque de 12 anos, né? Você não espera muita coisa. E aí chamou polícia, tal, deu um puta pau, o cara se machucou porque ele caiu, enfim... E aí os moleques saíram correndo, eu fiquei meio que sozinho, fui pra delegacia, só que nessa meus pais não foram chamados. Tipo, meio que acontecia algumas vezes, assim, né? Os policiais pegavam a gente, aí no meio do caminho eles davam algum esculachozinho, alguma coisa e mandavam embora, porque eles também não queriam ficar na delegacia, né? Pô, fazendo BO e tal. E essa foi uma dessas. Então, e aí eu lembro de eu ir embora, assim, e ficar pensando, caraca, por que eu fiz isso? Porque foi muito pesado a forma que eu agredi o cara, sabe? Então foram várias coisinhas que foram acontecendo que eu comecei a perceber, tipo, que não tava no caminho certo. Pichar a casa. Eu lembro de uma vez a gente pichou a casa de um policial e eu era muito maluco. E como eu era influenciável pra caramba, o que os caras faziam? Eu falava, mano, vai lá, tal. E eu comprava ideia. E aí eu não sabia, a gente tava entrando numa, tipo uma gangue de tag, assim, que tinha na época, né, uns grupos, tal, que competia, que brigavam um com o outro e tal. E pra entrar tinha tipo um batismo. Aí o cara chegou e falou, você tem que ir naquela casa ali, que era um baita murão branco, assim. Cara, pula o muro e faz uma tag enorme dentro da casa do cara. Porque não era no muro de fora, era tipo pular o muro e fazer na parede da sala dele, vamos falar assim, sabe, da entrada. Eu falei, beleza. Aí entrei, cara, sprayzão e toma. Fazendo, na hora que eu tava fazendo, o cara chegou de carro. E não sabia que era carro de policial. Esse cara chegou, na hora que ele entrou, que ele bicou o carro, que a gente viu, tava eu e mais um cara, a gente saiu correndo, pulou e já saiu correndo. E aí eu vi uns 3 tiros, cara. Pá, pá, pá. Eu imagino que foi pro alto. Né, que eu na hora não olhei. Mas ali eu podia ter morrido. Tipo, eu tinha 12 anos, cara. Acho que eu tinha 11, acho que eu nem tinha 12 nessa época. Então foram várias as coisinhas que foram acontecendo que eu comecei a perceber que era um caminho ruim. E dali pra frente, isso é legal. Eu não tomei a decisão de melhorar. Tipo, chega, agora eu vou ser uma pessoa boa, vou ser rico, vou ter uma família, vou confiar em Deus. Não foi nada disso. Eu só tomei a decisão de parar de andar com aqueles amigos. Foi a primeira coisa, assim. Tipo, com esses caras eu não ando mais. E aí isso foi levando a, acho que, todas as outras que foram me melhorando. Né? Perfeito. E aí, então, dos 13 aos 18, o que você acredita que foi mais importante para sair de ser essa pessoa que era a pessoa que estava perdida para se tornar a promessa, uma pessoa que as pessoas olhavam com bons olhos? O que nesses 5 anos, se você parasse para pensar, falar, cara, foram essas escolhas aqui, ou foi esse tipo de atitude ou comportamento que eu tive? Sim. Eu acho que foram 2. Que foi a primeira, que foi pagar o preço. Então, dali pra frente, eu falei, cara, agora o que precisar fazer, eu vou fazer. Então, exemplo, com 13 anos, logo quando aconteceu isso, eu comecei a trabalhar num buffet. E aí eu estudava de semana e tal, e trabalhava de sábado e domingo. Eu lembro até hoje, né, que eu era o único cara... Mas porque, só pra interromper, Lógico. porque você precisava... Ou pra não ficar com tempo ocioso pra fazer besteira? Eu passei uma fase de precisar, com uns 9, 10 anos, meu pai tiveram uma fase assim de a gente não ter comida em casa, sabe? Foi muito pesada. Mas meu pai e minha mãe sempre se viraram.
Então, eles sempre foram pobres, sempre viveram endividados, tá? Assim, eles têm um histórico muito ruim com dinheiro e tal. Mas eles pagavam as contas, tinha comida, não estudava em escola particular, não tinha nenhum, né, benefício. Mas a gente nunca precisou. Só que eu não tinha nada, né? Então era aquele negócio, você ia pra escola, todo mundo tinha tênis, eu não tinha. Todo mundo tinha roupa, eu não tinha. Pô, eu lembro até eu tinha aquelas camisas... Você pegou aquela época da XXL? Aqueles camisão de rapper vermelho que a galera usava? Sim. Cara, eu era fissurado. Eu dançava street dance, as coisas. Eu era fissurado por essas paradas de black. E aí custava R$35 a camiseta. E eu lembro como se fosse hoje. Assim, R$35 pra mim, cara, era tipo... Puta, era muito dinheiro, muito. Eu olhava alguém com aquela camiseta e achava que o cara era rico. Então eu vejo o quanto eu era pobre através disso hoje, assim, né? Mas não faltava comida, não. Faltava tênis, roupa. E foi por isso que eu comecei a trabalhar. Aí você começa com 13 no buffet. Aí eu comecei com buffet. Aí, cara, dali pra frente eu comecei a fazer tudo. Então, por exemplo, eu tava falando do buffet porque eu era o único moleque do buffet que tinha 13 anos. Os outros eram todos mais velhos. E eu era o único que trabalhava de sábado e domingo 2 festas. Então eu trabalhava de manhã e de tarde, todo sábado e todo domingo. Quer dizer, eu não ia pra igreja, eu não saía, eu fazia nada, eu só trabalhava. Isso com 13 anos. Então eu não sei exatamente de onde nasceu isso, mas eu sei que desde lá eu topava tudo. Pô, vamos olhar carro na feira, eu ia olhar. Vamos lavar carro no Lavar Rápido, eu ia lavar. Aí depois, né, eu comecei a estudar no ensino médio. E aí fazia bico direto. Tudo que aparecia de bico eu fazia. Aí surgiu a oportunidade de fazer estágio. Eu fui fazer estágio. Curso técnico, fazer o curso técnico. Passei no curso técnico. Eu não era inteligente. Então, assim, o curso técnico eu passei quase em último. Né? A faculdade também que eu fiz foi o Unip. Pô, não foi uma faculdade boa. Então, eu não era inteligente. Não era um cara bom nessas coisas. Mas eu pagava o preço. Sempre de tudo que eu queria fazer. E eu fazia rápido as coisas, sabe? Então, eu lembro quando eu fiz o curso técnico, faltava um mês para fazer a prova. E aí minha irmã, tipo, que fez GV, né, eu fiz a ETEC Getúlio Vargas, que é uma ETEC bem tradicional ali do Ipiranga, ali, né? Uhum. E aí a minha irmã fazia GV. Só que, cara, GV era só a galera que era inteligente. Então eu lembro quando eu cheguei pra minha mãe e falei que ia fazer GV, ela falou, não vai, tipo, tá bom, né? E eu tinha passado um aninho só daquela fase ruim, né? Ainda tava meio desacreditado. E eu fui fazer, tipo, pô, eu talvez não ia passar, eu tinha pouca chance de passar, mas eu falei, velho, vou tentar. E eu lembro que a média eram 50 questões, tinha que tirar acho que 37 pra passar. Isso. Eu tirei tipo 38, sabe? Foi assim no talo do talo. Bem... Mas que era GV, depois Camargo Aranha, eram as principais que todo mundo queria, né? E aí eu fiz técnico de edificações, aí eu estudava de manhã, fazia o técnico à tarde. E fazia bico à noite, bico final de semana. Cara, sempre trabalhando. Aí, quando eu terminei o técnico, por isso que eu falo que são decisões rápidas, assim. Eu terminei o técnico, na hora eu mudei minha escola de manhã pra de noite. E eu nem tinha emprego. Mas eu falei, cara, eu vou mudar porque eu vou arrumar um emprego. Então, antes do emprego, eu vejo características empreendedoras, sabe, de certa forma, meio inconscientes. Tipo, eu mudei pra noite, aí deu uma semana eu arrumei um estágio. Aí comecei a trabalhar no estágio. Aí eu terminei a escola. Cara, na semana que eu terminei a escola, eu e os amigos, a gente foi pra um barzinho, que chamava Armazém Loefgren. Fomos tomar uma ali, em frente ao Arquidiocesano e tal, e aí a gente lá e conhecemos uma garçonete. E aí eu comecei a conversar com ela e tal, e ela tava saindo lá, era o último dia dela. Aí eu falei, quanto você ganha aqui? Ela, R$40 por noite. Eu falei, arruma pra eu trabalhar aqui? Ela falou, você tá louco? Eu falei, não, arruma pra eu trabalhar aqui, eu quero trabalhar. Aí ela arrumou, eu aceitei, aí eu trabalhava de segunda a sexta no estágio, né? Das 7 às 5 da tarde e de quarta a domingo no bar das 6 às 3 da manhã. Isso, fiquei 2 anos fazendo isso. E aí eu lembro quando eu falava pro meu pai, né, que eu ia trabalhar nos dois e tal, meu pai não queria, porque ele queria que eu estudasse, fizesse faculdade, né, e tal. E aí meu pai falou, você tá maluco, você não vai aguentar 2 semanas. 2 semanas você não dura. E eu fiquei 2 anos. Então, acho que essa, sabe, vou fazer, que é a minha característica, uma das principais até hoje, assim. Foi o que me ajudou a vencer essa primeira barreira, né? Que é a barreira do esforço mesmo. E aí, quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, foi quando eu arrumei um emprego bom mesmo, já ganhava uns R$3.000 por mês de salário, isso, 12 anos atrás, né? Então, era um bom salário. Comecei a faculdade de engenharia civil. Ali foi onde, assim, eu acho que realizei o sonho dos meus pais, sabe? Que eles olharam e falaram, puta, agora vai, tipo... Entrou na faculdade, tá no emprego bom, plano de carreira. Eu na época, estava na Rossi Residencial, que era uma das maiores construtoras. Era tipo uma Cirela quase. Quebrou, né? Enfim, mas era uma Cirela quase, assim. E eu tava com um plano de carreira muito longo. Proposta para ser engenheiro, porque eu trabalhava mais que todo mundo, mesma coisa. Dia de sábado, de domingo e tal. E aí foi quando o empreendedorismo entrou para mim, né? Aí... 180 graus louco, assim. E você chegou a terminar a facu, não? Trancou? Não, cara. Tranquei na loucura da loucura, assim. Sim. Conheci uma apresentação num negócio na quarta-feira, na sexta eu cheguei na faculdade e falei, se dane, vocês vão ser tudo CLT, eu vou ficar rico. Eu saí fora e comecei a empreender. Mas eu acho que um ponto importante, acho que interessante que tem, é que existe o sonho e o antissonho, né? Acho que você já ouviu disso, a gente ouviu bastante. E talvez as primeiras coisas que você conquistou ou fez... Foi por causa desse antissonho, que era assim,
provar, né, pro seu pai que você poderia trazer essa dignidade, que você teria talvez o futuro, né, que ele imaginava que os 2 primeiros filhos já tinham conseguido chegar. Sim. Então, eu acredito que ele é um grande motivador. Né? É uma célula motivadora você ter um anti-sonho em algum momento da sua vida. Verdade. O que você não pode é querer, talvez, pautar toda a sua vida querendo provar para as outras pessoas e, em algum momento, não encontrar, de fato, aquilo que você quer, que faz sentido para você. Mas, cara, você vê que louco, né? Esses dias eu tava com a nossa funcionária do financeiro e ela tava me perguntando sobre objetivo, né? Financeiros mesmo, né? Ela falou, o que você tem de vontade de ter? Cara, hoje, assim, material, praticamente nada. Tipo, eu tenho... As minhas vontades são pra empresa. Cara, meu sonho zero, assim, é zerar a vida da minha família. Então, é garantir a Rebeca, o Antônio, a Júlia, deixar eles bem. Se acontecer alguma coisa comigo, eles estão pra sempre ricos. E é só esse que eu tenho financeiro, assim. O resto é tudo, cara, é a empresa crescer, é a galera evoluir, é contribuir, sabe? Mas eu vesti um pouco essa armadura do sonhador, de carro e tal, dentro do multinível, eu acredito, porque é cultural. Mas não era uma característica minha. Desde moleque mesmo, eu nunca sonhei em ter carro. Tipo, eu não ficava olhando os carros na rua, sabe? Não era, eu era mais isso que você falou mesmo. Era fugir daquela realidade que eu não gostava e, principalmente, ter aceitação da minha família, das pessoas que eu amava, assim, de olhar pra mim. Eu lembro quando eu passei na faculdade, né? Que eu falava pra minha mãe que eu ia começar. Pô, você tá louco. Meus pais comemoraram como se eu tivesse zerado a vida, tal, porque pra eles era muito importante. Acho que fazia muito por isso, sabe, também. Sim. E por que você decide empreender? Você viu o resultado? O que te motivou a empreender, assim? Minha história você já imaginava empreender antes? Não. Cara, já tinha pego o caminho disso, né? da engenharia, vou me tornar um engenheiro. Meu objetivo era engenharia, terminar a faculdade, entrar na roça como engenheiro, e eu tinha um plano já, tipo, em 10 anos eu vou estar ganhando uns 10 mil reais por mês. Aí eu já imaginava que com 10 mil por mês dava pra pagar as contas, né? Dava pra viver bem. E eu não sabia o que era empreendedorismo. Se me perguntasse o que é empreendedorismo, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Aí um dia eu tô em casa, um amigo meu me manda um rádio, cara da academia, Robson Almeida, lembro o nome dele. Cara, gente boa demais, me manda um Nextel pra mim, na época do Nextel, né? Fala, Gu. Aí eu, beleza? Ele, beleza, é o seguinte, preciso falar com você, cara, entrei no negócio, tal, não sei o quê. Chamava G3W a empresa de venda de site. Mano, nós vamos ficar rico, tal. No áudio ali fritou. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, ou seja, pra mim foi um negócio assim, tipo, puf, sabe? Como assim, ficar rico? Eu não falava de ficar rico com meus amigos, não tinha nenhum amigo meu que era rico. Não tinha essa referência de rico, né? Aí, que é rico, né? Como assim rico? É muito louco, né? Porque como a gente rico não tinha internet artista, também, era o cara da TV. Era o cara de futebol. Ou o jogador de futebol, né? Que a gente teve o sonho de ser também já. Aí eu peguei e falei, pô, beleza. E eu lembro que eu tinha uma prova na faculdade, no mesmo dia. E eu falei, cara, eu não vou na prova porque eu vou nesse negócio, quero saber o que esse cara vai fazer. Depois eu faço essa prova, eu me viro, né? E aí eu fui na apresentação, era na Vila Mariana aqui, no espaço de... Que a gente já fez evento também lá, depois da Rinode, que era um espaço de uma galera japonesa lá e tal. Fizemos... Haka, exatamente. Aí teve o evento, cara, eu lembro até subiu lá o Jefferson Coman, que é um cara que é super famoso aí no multinível também, que inclusive essa semana tava me pedindo pra comprar um apartamento ali, aliás, vou deixar aqui já registrado pra eu fechar com ele. Me mandou uma mensagem, ele chegou lá em cima no palco, né, contando a história dele, e eu não entendi nada. Isso é louco. Assim, quando eu saí, eu lembro que eu fui pra casa de uma ex-namorada minha, e ela me perguntou, tá, mas como que é? Eu não sabia. Tipo, você vende o quê? Nada. Eu falei, cara, só preciso falar uma coisa. O cara que tava no palco tinha uma BMW branca. Ponto final. Eu não sabia, eu nunca tinha visto uma BMW. Então, na hora que ele mostrou a foto, ele falou, comprei esse carro em 1 ano com esse negócio, eu já fechei ali. Eu falei, tô dentro. E aí até o André veio aqui, né, no podcast, ele falou, o André que me fechou. E aí o André, eu lembro, eu tava lá, pô, animadão, falei, cara, esse negócio é legal, vou tentar, tal. E eu tinha essa parada do tentar, né? Desde criança, falei, vou tentar, beleza. E custava R$800. Eu tinha o dinheiro pra entrar. Aí ele veio assim com ternão, tal, todo bonitão, e eu todo bagunçado, né? E falou, e aí, gostou da ideia? Eu falei, gostei. Ele, beleza, você tem até amanhã, 8 horas da manhã pra fechar, senão eu encerro a sua proposta, beleza? Beleza, valeu, me cumprimentou e saiu. Aí eu falei, cara, ele saiu assim, eu falei, mano, eu quero ser esse cara, velho. Foi assim que eu quero ser. E aí eu saí de lá, assim, maluco. Eu lembro que o Robson, e óbvio que era mentira, não tinha esse negócio de até 8 horas da manhã. Uhum. Mas eu fui pra casa... Era escassez total. Eu fui pra casa dessa minha ex-namorada, contei pra ela, ela chorou, pirou, falou, não faz isso, você vai acabar com a nossa vida e tal. Falei, beleza, não vou fazer. Aí de manhã, eu acordei pra tomar café com essa minha ex-sogra, que é um puta anjo, uma mulher gente boa rosa, gente boa demais. E a gente conversando no café, ela falou, e aí, esse negócio que você tava falando e tal, né?
Falei, pô, não vou fazer, tá, acho que não vai funcionar. Aí ela, tenta. Meu sogro na época, né, tal, já teve um monte de oportunidade, não tentou nada e tá aí, ó, se lascando até hoje trabalhando pros outros. Cara, tenta, se der tudo errado, você volta depois e entra na sua profissão de novo. E aí eu falei, quer saber, bicho, vou tentar essa parada. Aí fui pra casa correndo, ligando pro Robson, ele tava dormindo, nem lembrou da proposta. Ele me atendeu umas 9h30 da manhã com o cartão de crédito na mão. Falei, cara, eu tô louco aqui, pelo amor de Deus, me passa o link pra eu passar o cartão, minha proposta já era, tal. Aí ele, não, vou resolver pra você, fica tranquilo, tal, deu um H lá. E aí eu passei o cartão e, cara, comecei a vender site na rua de terno e gravata, igual um maluco. E aí que começa a sua jornada de vendas? Aí começa as vendas. Primeira vez que você tem contato com vender. Primeira vez, cara, nunca tinha vendido nada. E aí, nada, como é que foi esse começo? Foi difícil? Quais foram as maiores dificuldades assim que você passa pra construir essa habilidade que você tem hoje? Eu não sou uma pessoa expansiva, eu sou tímido pra caramba. A Rebeca tá aqui, ela sabe. Eu não sou de falar com todo mundo. Se eu tô num lugar que eu não conheço pessoas, eu não cumprimento. Porque eu sou o cara, exemplo, que eu tô na academia, eu tô olhando pra baixo. Tipo, então eu nunca fui de criar relacionamento. Então, pra mim, a barreira de falar com as pessoas que eu não conhecia foi a principal, foi a mais dolorosa. Só como eu tinha queimado a ponte, eu tinha largado, tinha feito tudo, cara, no dia seguinte eu fui lá, comprei um terno, uma gravata da Colombo, R$150, custava o combo, eu lembro, né? Peguei um sapato emprestado e fui, cara. Comecei a bater de loja em loja. Não tinha um scriptzinho que eles passavam, mas era bem ruim. Depois eu melhorei. Eu me tornei número 1 de vendas dessa empresa depois de um tempo, né, e tal. Que não era muita coisa, porque não era uma empresa grande, mas foi um resultado legal. E aí eu batia de porta em porta e falava, cara, você tem site? Não tem. Pô, eu faço site, eu errei um monte de coisa. A galera perguntava coisas que eu não sabia. Mas com o tempo eu fui aprendendo. E aí eu consegui, eu lembro, eu acredito que eu devo ter vendido uns 80 sites, assim, alguma coisa assim. Então, vezes uns R$1.000, em 2 anos eu devo ter ganhado uns R$80 mil ali, que pra mim, na época, e pra empresa que eu tava, né, inclusive, principalmente, era muito dinheiro, sabe? Mas foi desafiador pra caramba, cara. É lidar com a frustração. Como eu lidava com o empresário, né? Eu tinha que bater na porta do cara. Tomava muita porta na cara. Tipo, putz, eu chegava pra conversar com o cara. Não posso te atender agora, volta amanhã. Então teve várias barreiras ali que me fortaleceram muito pra depois, né? Conseguir trabalhar mais venda. Mas eu percebi ali que era uma habilidade boa que eu tinha de relacionamento. Então, eu não era o cara mais expansivo e tal, tudo mais, mas eu tinha facilidade de me conectar com a pessoa. Sabe, de ter empático com ela, de entender o problema, de querer ajudar de verdade. Né? Eu lembro várias vezes eu vender site para cliente, o cara não tinha nem me pagado, e eu passava a madrugada inteira fazendo site pro cara, sabe? Então eu entregava muito. E aí acabou dando um resultado razoável. O problema é que a cultura nessa empresa era uma pirâmide praticamente, essa empresa. Eu falo que não era pirâmide porque ninguém ganhou dinheiro, só o dono. Mas fora esse detalhezinho aqui, era uma pirâmide praticamente. E aí, quando eu saí muito endividado, porque a cultura da empresa era compra BMW, compra carrão, se endivida para você crescer. Era um negócio bem assim, que empurrava você a fazer mais dívidas. E como eu já era influenciável, porra, imagina, né? Eu fui o primeiro a comprar um carro, eu fazia todas as loucuras que eles falavam, eu fazia. E aí eu saí bem endividado. E, cara, sabe o que é o mais interessante você falando isso? E eu conheço várias histórias de várias pessoas, alguns passaram já por aqui no podcast, outros... eu conheci aí na jornada, as maiores fraquezas ou dificuldades dessas pessoas, e eu posso dizer da minha também, se tornaram a maior oportunidade e a maior fortaleza. Se você fosse fazer uma análise SWOT lá, né, de forças, fraquezas, ameaças e tal, e oportunidades, aquilo que era a fraqueza e a ameaça dessas pessoas, que era o medo de falar em público, o medo da rejeição, um pouco mais da timidez, não ser tão expansiva, elas conseguiram transformar isso numa habilidade muito grande. Verdade. O que você acha que foi determinante, assim, de... Putz, eu tenho dificuldade nisso, mas eu vou topar fazer, vou topar tomar essas portadas na cara, vou receber os nãos que eu vou receber. O que você acha que foi determinante, assim, olhando para trás? É porque, pra mim, meio que era a minha única chance de mudar minha vida. Sabe? Eu acho que uma coisa que atrapalha a galera hoje é que você tem tanta oportunidade que, tipo, ninguém agarra nenhuma. Então, sabe, que nem um exemplo, engenharia. Eu me lembro, na faculdade, eu não ficava pensando que faculdade eu ia fazer. Eu falava, cara, qual que eu posso pagar? É essa, beleza, eu gosto, vou fazer essa. Então, não tinha essa dúvida, né, do que, vou trocar de curso, tal, era muito direto. E foi a mesma coisa. Tipo, quando eu conheci a G3W, meio que na minha cabeça, ou era aquilo pra eu ficar rico, ou, cara, eu ia passar a vida inteira pagando conta. E era muito forte isso também, né? O multinível tem muito esse negócio. Você vai passar a vida inteira pagando conta e tal. Então, como a gente vendia muito essa ideia, eu comprei na hora. Mas era isso. E, cara, eu só saí dessa empresa
Porque eu literalmente descobri que era tudo um golpe, era tudo mentira. Porque se tivesse um pingo de verdade ali no que tava ali, acho que eu tava lá, não, talvez não até hoje, mas eu teria ido até o final da empresa com certeza, assim. Mas foi isso, cara. Acho que, como eu falei, né? Muita coisa, acho que confunde a galera também. Entendi. E aí, contando todos esses anos, assim, de venda, de negócio, de liderança, qual foi o momento mais marcante que você já teve, que você acusou o golpe? Você falou, puxa, isso aqui... Isso doeu. Sei lá, eu pensei em desistir, eu falei, vai, sei lá, não vai ser pra mim, não dá mais. Cara, eu não vou falar pensar em desistir, mas acho que o mais doloroso, porque eu lembro do último, né? Que é o mais doloroso. Aí, depois disso, a gente entrou na Rinode. Na Rinode eu tive um crescimento bem, né? Não foi explosivo, mas foi rápido. Em 2 anos, já tava ganhando ali uns 18, 20 mil reais. Pra mim era muita coisa, né? Eu nunca tinha sonhado ganhar isso. E a Rinode foi um negócio muito louco, né? Porque foi só crescimento, cara. Então, assim, era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e tal. Então, como eu ganhei muito dinheiro rápido, pô, eu achei que eu ia ficar... Eu lembro de eu e a Rebeca, a gente fazendo conta, né, amor? Aí a gente falava assim, não, esse ano é 50 mil por mês, ano que vem é 100, no outro é 200. Então, como se fosse, assim, uma linha, né? Reta. E aí a gente veio a pandemia, pô, caiu muito negócio, a gente tava mal já também, então a gente passou por muita dificuldade. Acho que a gente só não deu um down antes mesmo pelo Loeben. O Loeben ajudou a gente pra caramba, o Lucas também, pra cacete, são 2 anjos. Mas dando uma mentalidade, arrumando a cabeça, mas a gente já tava machucado, assim, sabe? Com a queda, com a falta de crescimento, e isso falha nossa mesmo. E tinha uma galera crescendo na época, então isso me machucava muito. E aí foi quando apareceu o mercado imobiliário. Então eu tive um convite pro mercado imobiliário, entrei no mercado, em imobiliária, como diretor já, tive uma puta queda lá, perdi equipe, tive que começar tudo de novo. E aí eu me lembro, assim, o momento mais doloroso, acho, dos últimos tempos, eu já tava com a Rebeca, a gente já tinha o Anthony, e eu lembro quando eu tinha uns 5 meses, mais ou menos, que eu tava na Investor, né? E, cara, eu trabalhando pra vender, e não saía nada. Não saía. E a gente se endividando, e a gente, assim, só tinha mercado em casa... Porque a gente pegava o cartão do meu sogro emprestado. Porque a gente mesmo já tava tudo quebrado que pudesse quebrar, devendo todo mundo que pudesse dever. E um dia a gente tava no mercado e a Rebeca começou a tirar coisa da compra, cara, sabe? Tipo, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá. E ela, na época, isso foi o que mais me machucou. Ela tava procurando um emprego. Porque ela tinha percebido, né? Acho que ia dar merda. Falou, meu, deixa eu garantir alguma coisa aqui, porque senão vai, né, a gente vai quebrar de vez. E aí ela viu algumas coisas e tinha um amigo nosso, que é o Roberto, que ele tem uma loja, e ele chamou ela pra trabalhar lá. Falei, meu, vem trabalhar aqui e tal. E assim, meu cara, gente boa pra caramba, mas é uma loja. Ela não ia ganhar 20 mil reais por mês, 10 mil, né? Então ele ia começar ganhando acho que uns 2,5, né, amor? Mais ou menos, 2.500 reais por mês, pra trabalhar de segunda a segunda praticamente, porra, das meio-dia até as 10 da noite, né? Fora de casa, loja de rua, puta perigo e tal. E eu, não, amor, não, meu, é ruim, melhor não, tentando remediar, só que chegou uma hora, cara, que ficou tão pesada na situação, que eu lembro de chegar nela em casa, né, chamei ela pra conversar, assim, falei, amor, eu acho que é melhor você aceitar, puta, cara, eu não vou conseguir levantar a gente não vai conseguir sair e tal, e aí eu tava no fundo do poço, sabe? É melhor se aceitar, pelo menos a gente paga o aluguel, paga algumas coisas, e ali foi um momento de quebrantamento, de certa forma, porque eu meio que vi que se dependesse só de mim, eu não ia conseguir levantar. E a gente tava muito distante de Deus na época, sabe? A gente tava mal pra caramba também, nosso casamento, tava super difícil. Então, acho que meio que tudo começou a derrubar. E aí foi um momento de maior quebrantamento, assim, de dor que eu achei que eu não fosse conseguir. E aí o mais louco é que depois desse momento, né, foi na mesma semana, cara. E que eu falei pra ela que não era na força do meu braço, que se não fosse por Deus agora a gente não ia sair dali e tal e tudo. Na mesma semana, um cliente, aconteceu um baita de um milagre, assim. Um cliente, ele tinha pagado a mais numa compra, ele tinha pagado 15 mil reais a mais numa compra. E aí deu mó cagado, o cara ficou puto da vida que aconteceu e tal. E aí ele falou assim, ô Gustavo, quer saber, cara? Não quero esses 15 mil, enfia no rabo esses 15 mil reais aí e tal, xingando todo mundo. Ele falou, o único cara nessa situação que ainda merece alguma coisa é você, porque você fez tudo certo. Então pega esses 15 mil reais pra você aí e segue o jogo. E aí eu cheguei no dono da imobiliária que eu tava, contei pra ele, né? Falei, ó, tal, dos 15 vão vir 10 pra gente, tá? O que eu ia propor pra ele? Eu ia falar, cara, me divide, meio a meio, sei lá, me paga comissão sobre isso, enfim. E aí na hora que eu contei pra ele, na hora, ele falou, cara, é seu o dinheiro. Não precisa nem falar mais nada. Pode pedir pra ela mandar direto pra sua conta, não precisa mandar nada pra gente. E eram 10 mil reais, que era praticamente o cartão, né, do meu sogro que tava atrasado. Então ali foi quando as coisas começaram a virar, isso foi em setembro de 2021. E aí, só pra você ter uma ideia, setembro foi isso, né? Final de setembro, amor. Outubro a gente já ganhou mais de 50 mil reais de comissão. Tipo, um mês depois. E aí, dali pra frente, foi todos os meses acima disso. Tá? Foi muito louco. Mas acho que esse foi o mais
doloroso porque a gente já tinha filho, né? Foi. E talvez porque eu já tinha chegado a experimentar coisas diferentes, né? Já tinha também. Porque aí você começa a sentir falta daquilo que você já teve. Você fala, poxa, eu tô com uma sensação de regredir, de regressão. E o ser humano, ele tem essa dificuldade, né? Quando você não tá avançando, quando você não tá progredindo, independente do resultado que você tenha atingido, dependendo do nível de consciência que você tem, você não consegue. Você, cheguei em 30 mil. Por que muitas vezes, até no nosso mercado ali no marketing de rede, a gente viu muitas pessoas ganhando às vezes 20, 30 mil reais e um pouco tristes. Sim. Talvez infelizes. Eu Por quê? esse cara. Porque chegou a ganhar 60. E você fala, caraca, eu ouvi algumas vezes e eu me coloquei também nessa posição de, cara, eu tô ganhando só 30 mil. Poxa, eu tô ganhando só 30 mil. Que loucura é essa? Só 30 mil. Ela tá num momento de energia, num momento mental, emocional, pior do que uma pessoa que há um ano ganhava 2 mil e que hoje estava ganhando 5. Ela tá ganhando 5, você tá ganhando 30, mas o seu sentimento é pior do que o dela, porque você não tá avançando, você não tá progredindo. E normalmente o que acontece... Tem gente que pode olhar isso e achar muito clichê o que a gente está falando, mas cara, depois da tempestade vem o arco-íris, depois da hora mais escura da noite vem o amanhecer. Por quê? Porque, cara, quando acontecem, e o Tony Robbins ele fala dos breakthrough moments, né, que são aqueles momentos de ruptura, né, que você falou de quebrantamento, que cara, daqui ou eu mudo de vez, ou eu morro de vez. É meio que isso, né? Descer, chega aquele momento lá que você fala, pô, tô no fundo do poço. Aí que é legal, porque agora é só pra cima que pode ir. Né? Não tem mais outro lugar. E se a pessoa reage da forma certa, né, cara? Porque assim, eu vou dar um Como exemplo. você ressignifica, né? Porque nem eu... Teve duas coisas que me ajudaram nesse momento. Primeiro foi o ambiente. Então eu tinha pessoas do meu lado, tinha a Rebeca, eu tinha minha sogra, meu sogro, tinha pessoas que falavam pra mim, cara, você vai conseguir... Vai dar certo, só que você precisa mudar isso, você precisa parar com isso, tá? Eu tinha a síndrome do Superman, sabe? Tipo, eu sou o cara, eu vou levantar, você vai ver e tal. E isso não funciona, cara. Pelo menos eu nunca vi um cara chegar no topo mesmo com essa síndrome. Ele precisa de outras pessoas, você precisa de gente em volta, você precisa acreditar também nas pessoas. Então, acho que o ambiente faz muita diferença, porque o ambiente faz a pessoa reagir da forma certa, né? Porque eu podia ali, um exemplo mesmo, ter falado, não, eu vou conseguir, eu vejo gente, cara, que vai até acaba o casamento, acaba a vida, acaba tudo, e o cara tá ali, eu vou conseguir na força do braço dele, vai morrer sem conseguir. Então, foi muito forte esse momento, assim. E de lá pra cá, cara, o que aconteceu foi o milagre do milagre do milagre do milagre, assim. Eu achava que eu tinha vivido um milagre até então na minha vida, assim, financeiramente, mas o que a gente passou no mercado imobiliário é 10 vezes maior, assim, foi muito louco. E tá sendo muito bom. Show. E aí, setembro lá de 2021, vocês começam a crescer. E da onde vem de construir a empresa que vocês têm hoje? Por que vocês construíram? O que aconteceu? E a gente, até então, né, eu tinha ido para uma empresa, teoricamente para uma sociedade, era a ideia. Mas, cara, como a maioria das empresas, né? Não, vem para uma sociedade, vamos organizar aqui, vamos indo e as coisas vão passando, você vai deixando o tempo passar. Então a gente foi bem, nós ganhamos bastante dinheiro lá, bastante mesmo, assim. 2022 foi o nosso ano que a gente mais ganhou dinheiro na vida. Então não foi nada financeiro. Mas a gente tinha esse negócio da sociedade, querer ter um negócio nosso, de mudar algumas coisas também que eu acreditava diferentes. E aí, quando foi no final de 22, só para não expor aqui, eu participei de uma reunião na empresa que demonstrou uma falha drástica, assim, sabe? Um negócio que você olha, assim, você entende um pouquinho de empresa, você olha e fala, ferrou, isso aqui não pode ter. E aí eu comecei a estudar sobre gestão. Falei, preciso estudar sobre gestão, preciso entender, porque até então eu era vendas. Eu era o cara do dia a dia, todo dia, tal, venda. Eu aprendi muito sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado financeiro. Eu particularmente, Henrique, só para você ter uma ideia, eu acho que já devo ter feito uns 55 milhões em vendas pessoal. Então, isso dá muita unidade, cara. Dá muito apartamento. Então, assim, eu aprendi muito a venda, assim, a venda. Só que em gestão eu não entendia nada. Até porque eu nunca tinha empreendido de verdade numa empresa, né? Eu sempre empreendi no negócio dos outros. Era uma empresa que me dava ferramenta e eu trabalhava em cima daquela ferramenta. Mas a parte estrutural de gestão não era tão necessária para mim, né? E aí foi quando eu conheci o G4, comecei a comer os conteúdos dos caras. E eu sou bitoladaço para essas coisas. Então eu comecei a ver, cara, 100 horas no mês, assim, eu vejo muito rápido. E eu já entendi várias coisas. Tipo, esse modelo não funciona, isso aqui funciona, preciso mudar isso e tal. Final do ano. Começo de 23...
a gente comprou uma mentoria, né? Que foi a Traction, que a Beca acabou de fazer, inclusive. E aí, na Traction, eu fui pra Traction decidido. Eu falei, cara, eu vou fazer essa imersão, que é cara, é uma imersão cara, então assim, não é pra jogar o dinheiro fora. Cara, eu vou fazer e ou eu volto de lá pra arrumar a empresa onde eu tô, ou eu volto pra abrir a nossa. Então, eu já tava meio que decidido nos dois lados. E aí, eu vi lá que arrumar era muito mais difícil do que construir um negócio nosso. E aí, a gente decidiu começar a mídia, eu decidi, né, no caso, conversei com a Beca, tal, a Beca tava muito resistente, não, porque, pô, a gente tava mal pra caramba, e quando a gente ficou, né, confortável, ela vai o maluco querer lascar tudo de novo, né? Aí ela, não, amor, não. Só que eu fui amaciando aos pouquinhos, né? E aí eu desenhei um BP, né, um business plan da empresa, assim, e tal, chamei ela, falei, deixa eu te mostrar o que eu tô vendo, o que eu quero fazer. Se você achar que não dá, beleza, a gente não faz. Mas só pra tentar te mostrar a ideia. E aí, nesse dia, tava ela, o Anthony, né, meu filho, a minha sogra e o meu sogro. Estavam juntos. Na hora, a gente tava falando sobre a empresa. Eu falei, vou mostrar pra vocês. E eu mostrei todo o plano pra eles. E aí, teve uma hora que foi super emblemática, assim, que acho que vale a pena contar. Porque a gente foi comer, parou no meio pra comer, porque era um negócio longo, né? E aí a minha sogra perguntou pro Anthony, falou, e aí, Anthony, você acha que vai dar certo? Você acha que o Gu deveria abrir a empresa? Né? O que você acha? Você acha que deveria abrir a empresa? Aí ele falou, claro, óbvio, sim. Aí surpreendeu todo mundo, assim, anos? Sabe? 9 anos. Ele tinha 8 na época, né, amor? Tinha 8. Tinha feito... Não, tinha acabado de fazer 9, verdade. Aí ele, claro, pô, óbvio. Aí todo mundo surpreendeu, assim, né? Porque nem eu tinha tanta certeza assim, né? Aí ela falou, por quê? Aí ela falou, vovó, olha só, gente. O Gu, cara, nossa vida, né? Ele falou, nossa vida deu bosta. Mas o Gu, ele continua e sempre dá certo. Mano, aí na hora que ele falou isso, meu irmão, todo mundo, olho cheio de lágrimas, minha sogra começou a chorar, meu sogro começou a chorar, a Rebeca começou a chorar, eu comecei a chorar. E ele, inocente, né? Ele, tipo, pô, por que vocês estão chorando, cara? É algo tão simples, tá na cara. Óbvio que vai dar certo. E assim, ele... e eu lembro que ele falou assim, ele falou, vovó, é o Gu. Sabe, tipo, puta, isso aí eu derreti, cara. Porque meio que assim, é o Gu, tipo, o que ele fizer vai dar certo, sabe? Sim. E o Anthony, uma coisa importante, acho, pra citar, né? Ele não é meu filho de sangue, né? Conheci ele com 1 ano e 10 meses. Então a gente construiu uma relação, assim. E até esse dia, que louco, nem eu, cara, tinha tanta ideia, assim, de como ele me enxergava, sabe? Eu falava, sou pai dele, mas assim, né? Porque eu tenho que ser, eu casei com a mãe dele, né? E pra gente foi muito marcante. Aí acho que foi um momento assim que a gente decidiu, a Beca topou, né? Ela falou, vamos, mas eu quero ir com você, eu vou junto com você. E ela tava com a bebê pequena, a Júlia, pô, uma loucura, mas a gente decidiu começar. E só pra vocês terem uma ideia, assim, né? Não ficar falando da empresa hoje, mas a gente vai fazer 8 meses de empresa agora. Cara, a gente pagou 1.150.000 reais de comissão, tipo, em 8 meses. Então, acho que mais do que a gente faturou, né? Acho que quando você paga é o que mais faz diferença realmente, porque a gente está contribuindo na vida das pessoas, quer dizer que elas vão devolver de alguma forma. Então a empresa está indo super bem. Incrível, show de bola. E aí pra gente até entrar nesses assuntos um pouquinho mais técnicos até, a galera que está assistindo, né? Qual que foi a diferença que você sentiu de vender produtos que tinham um custo-benefício bem mais baixo e depois vender high ticket para investidores? Quais os perfis, quais as dificuldades ou as habilidades que você teve que criar ou não? Era muito parecido, só mudava o produto, tinha que mudar um pouco a abordagem? Como é que foi? Bem diferente. Vender um produto de 150 reais para um produto de 500 mil. Não, é bem diferente. Mas eu acho que assim, a característica zero, né? E é clichê, tudo que é bom é clichê, não tem o que fazer, né? Mas característica zero é o que o Napoleão Hill descobriu lá na Lei do Triunfo, que é desejo ardente. Então, quando você tem desejo... Que nem quando eu comecei na Investor, né? Eu fiquei um tempo e tal, não vendia, cara, não andava, sabe? E aí eu lembro um dia que eu tive uma reunião, tomei um puto esculacho, assim, saí mal demais de lá. E fui mal pra casa, assim, pô, perdi equipe, tiraram minha posição, enfim, mudou tudo. E aí eu cheguei em casa, chorei minas pitangas lá pra Rebeca, ai, amor, tá acontecendo tudo isso. E a Rebeca, cara, ela é uma cara de anjo e mão de rinoceronte, né? Eu brinco com ela, porque ela é duríssima, assim, nas palavras, sabe? Ela é papo reto total. Aí ela falou, posso ser honesta, né? Porque eu sou todo mimizinho, sabe? Tipo, posso ser honesto? Falei, pode ser honesto. E ela falou, você tá viajando, tipo, você quer saber de vender carro, vender curso, vender tudo, você nem apartamento sabe vender, você quer vender o mundo inteiro, tal, e meio que me deu uma situada, sabe? Aí eu discordei, óbvio, na hora, né? Falei, que você tá louco, você não sabe o que você tá falando, tal, enfim. Mas depois pensando, eu falei, óbvio que ela tá certa.
E aí eu voltei e comecei a estudar. Peguei um primeiro curso, que era um curso do Fábio N, que chama Corretor Máquina de Vendas. Cara, ganhei o curso de um cara da imobiliária, do GG, inclusive. Ganhei o curso dele e comecei a fazer todo dia, 3, 4 horas por dia, enquanto eu ia pra empresa e voltava no carro. E aí, assim, num mês, meu atendimento já mudou completamente. Então, por isso que eu falo que o primeiro é o desejo ardente, porque eu queria. E eu paguei o preço, fiz muito. Aí a segunda decisão que eu tomei, né, que foi assim, cara, eu vou chegar antes de todo mundo e eu vou embora depois de todo mundo, todo dia, sem exceção. E aí eu lembro de vários dias, que era tipo 8 horas da noite, um exemplo. Cara, eu ficava na empresa até tipo 8h05 só pra esperar o dono ir embora. Porque eu falava, não, cara, eu não vou embora enquanto ele não for, tipo, eu vou fazer mais que ele. Então, acho que esse sentimento de pagar o preço, que é uma coisa que eu tenho muito forte, até exacerbada às vezes, também me ajudou muito a me desenvolver. Mas é completamente diferente, porque acho que a venda do produto em si, ela é desejo ardente e demonstração. Ponto. Então, você tem desejo, perfume, não é um exemplo. Pô, você tem desejo, você vai fazer, você vai ganhar dinheiro. Todas as vezes que eu tinha um treinamento bom de perfumaria e eu queria fazer, eu saía no dia seguinte, nesse mês eu ganhava 10 mil com venda. Era sempre assim, porque eu tinha desejo e eu demonstrava. Quando você parte para um high ticket, já tem outros fatores envolvidos, que é a habilidade, o quanto você entende daquele mercado, porque o cara investir R$500 mil, esse cara vai te questionar um monte de coisa. Né? Aumenta o nível de especificidade, de ser técnico. Cara, muito. E outra também, o que você demonstra para esse cliente. Né? Então, a tranquilidade que ele tem em você, a tranquilidade que ele tem na empresa, o quanto ele sente que é um bom negócio, sabe? Eu, hoje, se você for olhar assim, minhas habilidades técnicas, eu tenho muita habilidade de mercado imobiliário e eu entendo de mercado imobiliário mais do que 99,9% dos corretores. Então, eu entendo muito. Até porque eu converso muito com incorporador, eu estudei muito mercado. Só que eu entendo mais até de mercado financeiro. Porque eu percebi que aquilo era uma habilidade mais importante para o meu investidor. Porque o meu investidor... É o nível de comparação que ele vai fazer. E ele não era o cara que comprava ali imóvelzinho na cidade, sabe? Não, se ele tá vindo de outro estado para investir em São Paulo, ele já investe em bolsa, ele já tem um assessor da XP, ele já faz alguma coisa geralmente ligada ao mercado financeiro. Então, o nível de exigência dele seria maior. E isso me ajudou muito, porque as maiores vendas que eu fiz até hoje foram no mercado financeiro. O meu maior cliente é sócio da XP. Pra você ter uma ideia. Então, realmente, assim, entender do mercado financeiro me ajudou muito a vender mais imóveis, porque o nosso foco é investimento mesmo. Né? Boa. E quais as principais habilidades, se você pudesse pegar tecnicamente falando e comportamentalmente falando, que uma pessoa que trabalha com vendas tem que ter para, tipo, se diferenciar? Disciplina. Em níveis grandes. Disciplina. Então, acho que vendas, cara, você não pode errar, porque vendas é conquista. Então, assim, sabe aquela pessoa que você não gosta dela? Tipo, você olha, a pessoa fala, mano, não gosto dela. Tem um motivo. Não é porque você olhou e o santo não bateu, sabe? Alguma coisa aconteceu. Tipo, é uma coisa que ela fez, é a forma que ela se veste, alguma coisa ela errou. E como vendas é uma conquista, eu não posso ter isso com o meu cliente. Eu não posso entrar numa reunião e o cara olhar e falar, pô, não gostei desse cara. Então, a gente não pode errar. Então, horário, a informação que você manda para ele. Tipo, um exemplo, tá, que acontece muito no mercado imobiliário. O cara marca a reunião 2 horas, chega às 2h10. Fala para o cliente que vai mandar hoje até às 18, o valor do empreendimento manda às 19. Então, um monte de coisa pequenininha que, cara, vai tirando credibilidade para o cliente. Então, disciplina para mim é o primeiro, que você não pode errar. Comportamentalmente falando, tá? Acho que o mais importante é a disciplina. E aí, energia, foco, óbvio, né? Essa questão de acreditar no mercado. Eu e a Rebeca, nós temos 4 imóveis que a gente investiu. Então, a gente também é investidor. A gente compra a ideia, a gente gosta do mercado, a gente acredita no mercado, né? Então eu acredito que é um pouco disso também, disciplina, foco, energia, que é o que a gente, cara, qualquer livro que você for ler aí, ele vai te falar isso, né? Agora, tecnicamente falando, primeiro ponto é entender sobre as localizações. Então, acho que assim, para você, no meu caso, tá? Para você vender, você tem que entender que é o quê? O que o cliente busca, que no meu caso é sempre localização. Se você for converter para uma outra venda, um exemplo, sei lá, venda de carro. Pô, o que o cliente busca quando ele compra um Volkswagen? Então, a gente comprou um carro recentemente, né? E foi um Jeep. Aí eu vou te falar, eu fui na loja da Jeep. Quando eu cheguei na loja da Jeep, cara, o cara não ficou me falando sobre economia de gasolina, não me falou sobre... Ele me falou sobre característica do carro, de luxo, de conforto, do teto, o porta-mala que abre sozinho, a direção que não sei o que lá, a segurança que tem pra minha família. Então, o que provavelmente esse cara deve ter feito a leitura? Pô, se esse cara tá comprando esse carro,
ele não está preocupado em economizar gasolina. Ele está preocupado com outras coisas que são importantes. Então, acho que esse fator de entender um pouco do que o cliente busca primeiro é o mais importante, né, tecnicamente falando, que você precisa ter. Entender o seu mercado. E aí, hoje, né, eu tive que entender sobre compra de terreno, sobre compra de imóvel pronto, sobre compra de apartamento na planta, como que é um contrato imobiliário. Eu leio, cara, contrato imobiliário hoje melhor do que a maioria dos advogados que eu converso de incorporadora. Os termos, o que funciona e tal. Porque eu já devo ter lido, sei lá, uns 300 contratos durante esse tempo. Então, acho que essa parte de entender tecnicamente, ela é muito subestimada. Principalmente o mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, ele é um mercado que até 10 anos atrás, 5 anos atrás, era tirar pedido. Você ficava sentado no stand e o cara entrava, porque o cliente não tinha opção. Não tinha tanta internet, não tinha tanta divulgação. Então, se ele não comprasse com você, ele não ia poder comprar com ninguém. Então, a gente brinca que a galera sofria a compra, né? Hoje, cara, o cara entrou no stand aqui, eu nem faço stand, né? Mas o cara foi no meu escritório, conversou comigo. Na hora que ele sai, ele vai no Google pesquisar minha empresa, ele vai ver se o preço que eu passei é o que tá realmente na tabela da incorporadora. Ele vai falar com outro corretor, cara. É unânime. Se ele vai falar, ele vai perguntar, ele vai me questionar, ele vai tentar achar algum erro. Ver o preço com o outro, ver o preço com o outro, ver se ele não consegue uma condição melhor. Sabe? Então, assim, se eu não dominar muito bem tecnicamente aquele mercado, eu vou perder, com certeza. Tá? E por último, acho que o plus, né, cerejinha do bolo, é o que ninguém faz. Que foi o que eu encontrei no mercado financeiro. Eu olhei, todos os corretores que conhecia, a galera boa pra caramba. Eu vi, assim, influenciador, cara, os maiores influenciadores do mercado, os caras falando umas cagadas, cara, no Instagram, assim, de cara que nunca investiu, nunca comprou um CDB na vida. Então, o que eu percebi? Pô, esse mercado aqui, ele, de investimento principalmente, ele é carente de informação relacionada a investimento. Eu preciso entender mercado financeiro, eu preciso entender de macroeconomia, eu preciso entender por que o Brasil está assim, por que a Rússia está assim, o que influencia a mudança dos BRICS lá no mercado imobiliário de São Paulo. Saca? Pô, mas entrou agora a Ucrânia. Mas o que muda pra mim? Tipo, pro meu mercado, sabe? O último vídeo, um vídeo que eu fiz agora até, foi falando da guerra, né? Que tá acontecendo lá, infelizmente, né? No Hamas, tá tudo mais. E aí eu falando, cara, o que isso pode influenciar no mercado imobiliário de São Paulo? Porque se der pau e o Irã entrar, petróleo aumenta, inflação sobe, a expectativa de taxa de juros não vai ser a mesma, minha projeção de juros para o ano que vem já vai ser mais alta. Então, o cara que está investindo agora, ele está contando com uma taxa de juros de 9% ano que vem. Se der pau mesmo, pode ser que não chegue a 9%. Então, você percebe que são assuntos que dificilmente você vai conversar com um corretor um dia. Aí foi isso que eu olhei. Eu falei, cara, se eu aprender isso aqui, pô... E eu dei a sorte de gostar de mercado financeiro. Então, foi fluido, sabe? E essa busca foi mais o quê? Foi YouTube, foi livro, foi curso, cara, foi podcast, gente? Podcast, assim, brutalmente. Eu ouço 3 horas por dia, 4 horas por dia de podcast. E aí eu fiz outros cursos também. Mas hoje, assim, acho que isso é uma coisa muito legal, né? A gente tem tanta informação, cara, que se você se propor a só parar de ouvir música e no seu translado você começar a ouvir podcast todo dia, em 1 ano você cresce 10. Eu acredito nisso, porque comigo foi assim, né? Eu falo que 90% das coisas também que eu aprendi foi podcast, cara. Comigo também, quando eu comecei a empreender com marketing de rede, eu trabalhava no Bradesco, lá na Cidade de Deus. Né? Lá na Cidade de Deus, morando na Zona Leste. Então era ônibus, metrô, trem, ônibus para chegar. Depois voltava, era ônibus e trem para chegar na faculdade, trem, metrô, e depois metrô e ônibus de novo. Quanto então tempo dava umas 8, dá 2 horas e 20. 2 horas e 20, mais ou menos. E 2 horas pra ir, né? Pra voltar, então dava umas 4 horas e meia, normalmente, por dia, em transporte público. E aí não tinha meio que tempo, porque chegava 11h30, meia-noite, acordava às 5h30 e tinha que fazer as outras coisas. E aí eu falavam de ler. Aí eu ia começar a ler, comecei a comprar livro, aí eu ia tentar ler. Pô, imagina a gente tentando ler no horário de pico. Nossa, no metrô, você vai aqui assim, né? Tem gente que ainda consegue, né? Bota assim na frente do outro que tá sentado. Não, mas eu começava a fazer isso, velho. Meu olho fazia assim, ó. Eu começava fechado. Sabe quando dá aquela bambeada? Você já teve aquelas bambeadas segurando? Várias. Então, o que eu consegui fazer? Me adaptar ao áudio. Então, eu fiquei basicamente uns 10 meses até tomar a decisão de sair, né? De pedir demissão, de pedir para ser mandado embora do banco na época, para viver do negócio, eu focar 100% de energia escutando áudio. Caramba. Então, para mim, foi muito também. Esse negócio do podcast, para mim, foi muito louco, porque eu lembro que eu ia atender, né, os clientes e eu começava a falar um monte de coisa que nem eu sabia que eu sabia, sabe? Então, acho que o podcast, ouvir, porque quando você ouve no trânsito, né, ou na academia, você não consegue ter tanta atenção ao que você está ouvindo. Isso. Você perde direto, né? Normal. Mas a informação está sendo absorvida. Cara, a informação está sendo absorvida. O inconsciente pega, né? Isso.
E aí eu lembro que direto eu falava umas coisas assim super... Eu terminava a reunião, eu lembro que às vezes eu fazia reunião na frente da galera, né? Pra eles aprenderem. Cara, eu terminava a reunião, a galera... Caraca, de onde que você tirou essa parada tal? E eu falava, mano, não faço a menor ideia. Tipo, devo ter ouvido em algum lugar, né? Tava aqui. E me ajudou pra caramba. Show de bola. Tá, estamos na reta final aqui, acabando. A última pergunta pra gente fazer o bate-pronto. Como que você dividiria hoje, de forma prática, pra galera, assim, o processo de venda e quanto você atribui, assim, sei lá, percentualmente? Então, a prospecção, a abordagem aqui, né? A prospecção, aí a apresentação, a demonstração daquilo que você tem, depois o follow-up e o fechamento... e quanto, assim, percentualmente você acredita que, putz, isso aqui é... Você tem que saber de tudo, tem que ser bom em tudo, mas isso e isso aqui é fundamental. Assim. Cara, hoje, eu estudando muito sobre vendas, né? A gente sempre teve um conceito de vendas de funil, né? Então a gente falava, não, aqui, pô, entra o cliente que não tá tão quente, aí vai afunilando, tá tudo mais. Os conceitos mais modernos, eles falam de uma ampulheta, né? Então é um funil que depois ele se aprofunda pro pós-venda. Então acho que eu posso abordar um pouco mais sobre isso. Acho que o primeiro passo ali é a geração de demanda. Que aí entra a prospecção, entra a ligação, entra tudo isso. Então, o que é importante numa geração de demanda? Primeiro ponto é o awareness, né? Que é você ser conhecido. Então, acho que essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Por exemplo, eu vendo perfume. Cara, como é que eu faço para as pessoas saberem que eu vendo perfume? Eu posto no Instagram, eu posto no Facebook, eu falo para as pessoas, eu falo para meus amigos divulgarem, eu crio um banner para meus amigos postar. Cara, tem várias formas de fazer que quase ninguém faz. Né? Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas têm que saber que eu faço aquilo. Para eu poder prospectar ela. Porque a prospecção ela só vem quando a pessoa sabe que você existe. Né? Dificilmente você vai conseguir prospectar ela sem ela não saber que existe. E a prospecção mais fria hoje ela é cada vez menos bem recebida. Né? Você tem a LGPD aí, um exemplo, que tá, cara, ferrando todo mundo de lista, essas coisas e tal. Então, ser conhecido é o primeiro ponto. E aí a habilidade de prospecção para você saber converter aquilo, aquela demanda, vamos dizer assim, aquela pessoa, em uma oportunidade. Então, imagina um exemplo. Eu tô conhecendo você hoje, pô, falei da Midra, você sabe que a Midra existe. Aí eu quero tirar você aqui da minha geração de demanda e eu quero transformar em uma oportunidade. Como que eu posso fazer isso? Tipo, exemplo. Pô, Henrique, sabe uma coisa que eu fiz, cara, que eu e a Beca fez, é verdade isso. Que é legal pra caramba, cara. Nós compramos um apartamento pra cada filho nosso. Por quê? Pô, na hora que esse moleque fizer 18 anos, cara, é um na Faria Lima, pode escolher, mas tem Faria Lima, tem Paulista, tem Brooklyn, eles escolhem. Mas tem 2 perto de Pinheiros ali na Faria Lima. Então os 2 vão morar ali e eles se viram na vida. Ou então eles alugam o apartamento, eles fazem a gestão e vão ganhar uns 4 mil reais por mês para eles terem renda e fazer o que eles quiserem. Então, ou seja, isso é o que eu fiz. Pô, você vai ter um filho agora. Cara, é um puta plano legal. Com certeza já estão guardando dinheiro de alguma forma para ele. Cara, não tem mercado melhor para guardar dinheiro que o mercado imobiliário. Não perde valor no tempo, blá, blá, blá. Então, como é que eu tiro você de um potencial, né, para uma oportunidade realmente? Eu prospectando, entendendo uma dor que você tem e trazendo essa dor à tona aqui com uma solução. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente trabalha com vendas, a gente tem que saber dividir quem são os clientes. As empresas, as melhores empresas do mundo hoje, galera, elas não trabalham mais assim, tá? Prospecção, venda, tal. Elas têm uma fase para cada pessoa. Então, o cara que faz a prospecção não é o mesmo cara que converte. O cara que converte não é o mesmo cara que acompanha. O cara que acompanha... Por quê? Porque elas entenderam que isso converte mais. Porque esse cara é preocupado com aquela função, sabe? Então, primeiro é gerar demanda. Depois gerou demanda, você converte essa demanda em oportunidade. Então, o que eu faço com essa oportunidade? Aí cada um tem sua forma de converter. É passar o perfume no cara, é marcar... No meu caso, é reunião online. Então, no meu caso, é marcar um bate-papo online ou presencial, né, com o cliente para mostrar um pouco da nossa ferramenta, como que a gente rentabiliza para o cara, os resultados que a gente tem, né? Então, converter em oportunidade geralmente vai ter um ponto específico. Mostrar o plano, né, que a gente tinha muito isso no marketing de rede. Então, isso é a geração da oportunidade, quando eu converto ela. E da oportunidade para a geração de venda. Então, aí, beleza, mostrei o plano. Como é que eu fecho esse cara? Hoje eu acredito muito, tá? Como eu trabalho com uma venda mais complexa, eu acredito muito em criação de narrativa. O que é uma criação de narrativa? Eu começo uma história com o cara já sabendo o final dela. Vou te dar um exemplo. Cara, eu vou te mostrar esse empreendimento que custa 400 mil. Só que eu vou tentar conseguir para você uma condição de, ao invés de 400, você vai pagar 380. Mas para pagar esse 380, eu preciso que você mande documentação até sexta-feira. Porque se mandar até sexta, então eu vou construir uma narrativa que eu sei que no final dela termina com ele comprando o empreendimento. Para mim, essa é a melhor forma de fechar, porque não é aquele fechamento que não funciona para mim mais hoje, tá dentro ou tá fora, sim ou não, quer ou não quer, porque isso espanta muito a pessoa e, como eu falei, hoje em dia a galera tem acesso a tanta informação, a tanta oportunidade, que a sua não é a última do pacote na maioria dos casos, né? Como é o meu caso. Então, fechamento. E aí, por que o funil se inverte, né? Porque depois você tem o pós-venda, que é a parte mais importante de qualquer empresa.
Se você olhar Amazon, Google, Facebook, todas elas investem o dobro do que elas investem em manter os clientes e fazer eles indicarem para outros do que em gerar clientes novos. Sim. Então, na Midra hoje é assim, um exemplo, né? 70% das nossas vendas são indicação. Então, o nosso funil de baixo ele é muito mais forte do que esse funil de cima, que é onde a maioria da galera está investindo, né? Naquele lead Investe frio, muito mais tal. dinheiro para trazer um cliente novo. A gente está focado nesse cara aqui, em fazer um... Porque a gente fez um evento agora em Santos, maioria, assim, 80% de quem estava lá já tinha comprado com a gente. Mas a gente fez para eles. E aí vão sair uns 3 milhões de reais em negócio desse evento, mas eu não fiz para vender, eu fiz para entregar alguma coisa legal para esses caras que estavam lá. Automaticamente acaba saindo o negócio. Né? Perfeito. Maravilha. Falo pouco, né? Obrigado. Não, que isso. O papo dá pra... por horas. Dava para ir por horas. Dá pra gente marcar outra e entrar, acho que mais ainda, nesse universo das vendas. A gente tem agora, na parte final, um quadro que é uma pergunta, né? E resposta de bate-pronto. Qual que é o livro que mais te marcou? Segredos da Mente Milionária. Acho que foi Boa. um dos poucos que eu li inteiro de verdade. Porque a maioria eu começava a parar. Qual a pessoa que mais te inspira? Pô, velho, me inspira. Te inspira. Cara, vai parecer clichê, né, esse negócio, mas é a minha mulher, velho. Que pessoa que mais me inspira. Não é clichê não, acho que foi a primeira vez. Vai parecer que é conversinha minha, mas Não, vai é. parecer que... Que eu tô você- querendo alguma coisa. Né? Não. Que ela é sua dona. Mas é verdade, cara, ela é verdade. Mas porque assim, ela me inspira, tipo, como mãe, como empresária, tipo, tudo que ela consegue dar conta. Ela me inspira no como ela me conhece e sabe me direcionar. Tipo assim, que é magicamente... Ela é magicamente mágica nessa parte. Mas ela me inspira porque eu faço tudo pra ela, entendeu? Tipo, acho que não é me provar pra ela, mas é pra dar segurança pra ela me amar mais, querer estar comigo o resto da vida. Então, acho que por isso que eu não pensei em mais ninguém agora. Excelente. Qual o seu maior sonho? Cara, zerar a vida financeira da minha família pra eles nunca terem problema com o dinheiro. Eu sei o que machuca uma pessoa, o problema financeiro. Então, eu não quero que eles tenham tudo de mão beijada, né? Principalmente nossos filhos. Mas, assim, eu não quero que nunca ele passe por dificuldade financeira, sabe? Então, eu quero construir um patrimônio que, se ele fizer tudo certinho, ele vai viver bem pelo resto da vida dele, seja tocando violão na praia, seja sendo o maior empresário do Brasil, mas que ele possa decidir. Maravilha. E se o seu eu do presente encontrasse o seu eu do passado, que conselho você daria? Casa com a Rebeca. Zoeira. Cara, conselho pro eu do... Esse é muito difícil essa frase. Não, mas essa pergunta é muito difícil, cara. Porque eu no passado eu era muito cabaço, cara. Nossa, eu acho que qualquer coisa que eu falasse pra mim, eu ia sair cagando tudo, sabe? Eu tive um problema muito sério, cara, com mentira. Muito sério, assim. Eu tive uma epifania, uma época, assim, cara, minha vida era uma mentira, né? A Rebeca sofreu muito comigo por isso. E eu acho que eu falaria isso, assim. Falaria, cara, fala a verdade. Tipo, as pessoas vão entender e as coisas vão se acertar. E, no fim das contas, a verdade, ela sempre aparece e ela sempre vence, né? Então, falaria isso. Boa. E deixa suas redes sociais aí pra galera te seguir, acompanhar. Ó, pessoal, @Gustavo Neri Rocha no Instagram, tá? @Midra Investimentos, sigam lá, a gente tá fazendo um monte de coisa legal. Midra com H no final, tá? A gente vai deixar depois o link pra vocês. E aí tem YouTube, a gente tá fazendo podcast, fazendo um monte de coisa legal aí também. Parabéns pelo projeto aí, acho que é uma das coisas que não tem, né? Provavelmente você deve ter enxergado isso também quando você tava vendo. Não tem ninguém falando sobre essa parte de trás, né? É sempre palco, é sempre o sucesso, a vida maravilhosa, né? E olha, eu vou te falar que a gente tem esse sonho de ganhar muito dinheiro pra ter a vida maravilhosa, mas não é muito dinheiro que faz a vida ser maravilhosa, não. É muito dinheiro sem as pessoas certas, sem objetivos claros, sem muito Deus no coração, pra você não pilhar na cabeça. Eu conheço muita gente, cara, que ficou muito pior, sabe? Depois do muito dinheiro do que melhor. Então, acho que é isso aí. Valeu, irmão. Obrigadão. Obrigado você, Segue a gente lá também no YouTube, nos Bastidores Podcast, no Instagram, podcast, @podcast nos Bastidores. E um dia você será reconhecido em público por anos de trabalho que você fez nos bastidores. Até o próximo episódio. Valeu!